Olá, exploradores do desconhecido! Vamos para mais um caso de possessão real, evidentemente. O caso de London, as freiras possuídas. No século XVII, a pequena cidade de London, na França, se tornaria palco de um dos episódios de possessão demoníaca mais polêmicos da história. Tudo começou em 1632, quando freiras ursulinas relataram estar sendo atormentadas por forças malignas. As irmãs descreveriam visões, ataques noturnos e vozes estranhas dentro do convento. Pouco a pouco, os fenômenos aumentaram. As freiras gritavam em línguas desconhecidas, contorciam-se em posições impossíveis e demonstravam uma força que não possuíam naturalmente. O foco da acusação recaiu sobre o padre Urban Grandier, um homem instruído, mas também bastante controverso, acusado de ter pacto com o demônio e de ter enfeitiçado as religiosas. Não se tem dados concretos do porquê dessas acusações, mas vamos lá. A Igreja Católica, vendo a repercussão do caso, autorizou exorcismos em massa. Mas o detalhe mais curioso é que esses rituais não aconteciam em segredo, não. Eles eram realizados em público, diante da comunidade, envergonhando as pessoas que estavam ditas endemoniadas. E por quê? Primeiro, para provar diante da população que os demônios eram reais e que a igreja tinha poder para combatê-los. Segundo, havia uma função pedagógica e religiosa. Assistir ao exorcismo lembrava os fiéis de que era preciso viver segundo a doutrina cristã, pois o pecado abria espaço para o mal. Terceiro, havia bastante interesse político. O caso das freiras de London foi usado para destruir a reputação de Grandier, que tinha inimigos poderosos dentro da igreja e do governo. Ou seja, alguém querendo puxar o tapete dele, né? Tá mais do que claro. Por fim, havia o fator espetáculo. Para a população, presenciar um exorcismo era como ver uma mistura de teatro e milagre. Algo impressionante em uma época sem outros grandes entretenimentos. Imagina um entretenimento, você assistir a um exorcismo. Eu não vejo lógica. O convento chegou a ser o centro de grandes multidões. As pessoas viajavam de longe para assistir as freiras se contorcendo, gritando e acusando Grandier diante dos padres exorcistas. Grandier foi preso, julgado e condenado à morte. Em 1634, foi queimado vivo, acusado de bruxaria, o que era bastante comum na época. Mesmo assim, os fenômenos nas freiras continuaram por meses, levantando ainda mais dúvidas sobre a autenticidade do caso. Até hoje, estudiosos se dividem. Teria sido realmente uma possessão coletiva ou histeria em massa manipulada por interesses políticos e religiosos? Gente, é muito complexo analisar isso, hein? Tá com uma cara de que tem um dedo político nisso. A coisa é certa, o caso de London se tornou um dos episódios mais famosos da história dos exorcismos, lembrando tanto pela intensidade dos fenômenos, quanto pelo espetáculo público que envolveu toda a cidade. Se você gosta de histórias como essa, curta, comente, compartilhe e siga o canal @Mistérios em Pauta no YouTube, para não perder os próximos casos.
E esse caso me deixou bastante intrigada, porque envolveu várias pessoas, freiras, pessoas que têm uma fé inabalável, pessoas muitas vezes, né, como elas, enclausuradas, que não tinham muito conhecimento da vida além do convento. E aí fica muito mais fácil de manipular, não é verdade? Principalmente politicamente. Porque, olha, tem gente que por cargo, por nome, faz qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar bem, analisar para ver se essas freiras, elas não foram manipuladas a acharem que estavam com problemas. E como vocês viram lá no início, elas já tinham problemas psicológicos, problemas estruturais, elas estavam atravessando dificuldades e não tinha apoio, porque elas eram enclausuradas, e para a clausura é necessário uma base, isso com toda certeza, e elas não deviam ter, e evidentemente alguém manipulou essas freiras, é o que eu acredito, viu? Eu acho muito difícil ser um exorcismo, de verdade. Isso é muito difícil de acreditar que elas estavam possuídas por qualquer ser que não seja os políticos, que não seja a contradição dentro da própria igreja. Mas fica aí a dúvida para você. Responde aí o que é que você acha. E até a próxima.